Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Boa noite a todos que estão chegando por aqui. Eu sou Miriam dos Anjos Macedo, sou terapeuta vibracional sistêmica e hoje eu vim contar um pouquinho referente a esse diagnóstico que eu tive em 2024. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito especial, algo muito pessoal da minha vida, que eu nunca falei em público, nunca falei publicamente. Então, eu recebi um diagnóstico, em 2024 de câncer que mudou completamente a minha vida. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais transformador. Para vocês que estão aqui, vou pedir para que vocês curtam essa live, que mandem, coloquem o dedo no aviãozinho ali, envie essa live para mais pessoas, para que mais pessoas cheguem até aqui e possam também se beneficiar desse conteúdo. Deixa eu enviar aqui para mais pessoas e já colocar aqui para gravar. Então, sejam todos bem-vindos. Vou enviar aqui para umas pessoas e nós já vamos começar essa live. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Kelly. Boa noite, Cris. Sejam todos bem-vindos. Estou dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Vão compartilhando, enviando essa live para mais pessoas. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Vamos lá, vamos começar então. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Peço que vocês enviem essa live para as pessoas que vocês conhecem, para que nós possamos, alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Como eu já comecei falando aqui no início dessa live, hoje eu vou compartilhar algo muito pessoal, transformador ainda. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E no final dessa live eu tenho uma surpresa linda que nasceu de todo esse processo. Então eu vou começar já falando com vocês referente, a esse diagnóstico de câncer. Quero compartilhar com vocês como que foi que eu recebi essa notícia, Porque muitas vezes nós estamos na correria da nossa vida, estamos com aquele sentimento de que tá tudo indo bem, que tá tudo caminhando bem, que tá tudo indo bem, tá tudo dando certo, e de repente a vida nos para com algo desse tipo, Com um diagnóstico de uma doença em que a gente acaba ficando meio que sem chão. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei nesse diagnóstico, porque todos esses tipos de doenças, a gente já vem trazendo, vamos dizer assim, ela tem um momento em que essa doença se manifesta, mas a gente já vem com sinais, com várias coisas que a gente vem trazendo desde lá da nossa infância,
para que a gente chegue, né, num diagnóstico desse. Quando acontece, né, como foi no meu caso, já com 36 anos, né, que eu tive o diagnóstico, que foi no ano passado. Então, quando eu era pequena, na minha infância, né, tudo que acontecia na minha vida, eu ia reprimindo, eu ia guardando emoções, sentimentos, tudo aquilo que foi acontecendo na minha vida desde a infância, eu fui reprimindo. Então, quando a gente reprime as nossas emoções, nossos sentimentos, a gente acaba fazendo isso para sobrevivência. Então, para que de tudo que foi acontecendo desde a minha infância, depois na minha adolescência, depois na minha juventude e depois na minha vida adulta, tudo o que foi acontecendo eu fui reprimindo. E eu sentia muita raiva interna, mas eu não sabia disso. Não sabia porque, né, depois que eu comecei a entrar nesse autoconhecimento no mundo das terapias, é que eu comecei a entender que era raiva. Mas tudo que eu passei na minha infância, tudo que eu passei na adolescência e toda a minha vida, eu fui reprimindo. E quando a gente reprime os nossos sentimentos, a gente vai colocando, só vai guardando, como se fosse dentro de uma caixinha. E o nosso corpo vai registrando tudo isso, vai registrando essas memórias e você vai enchendo, como se tivesse, como se fosse um copo com água, a gente só vai enchendo, enchendo, enchendo. Aí, o nosso corpo físico também, além do corpo físico, nós temos um corpo energético. E esse corpo energético é o nosso corpo sutil. Então, todos nós somos feitos de energia. Não sei se vocês que estão aqui já ouviram falar sobre energia, sobre frequência vibracional, e é sobre isso que eu vou falar de como eu consegui enfrentar o câncer através da frequência vibracional. Então, todos nós somos feitos de energia. O nosso corpo, as nossas células, tudo é energia, porque se você colocar no microscópio tuas células, a tua pele, você vai descobrir que tudo é feito de energia. Até as coisas, né, todo o nosso planeta, todas as coisas que estão estáticas, tudo é feito de energia. Assim como o Wi-Fi funciona energeticamente, né, através, como que eu conecto o Wi-Fi sem nenhum fio? É como se fosse esse fio invisível. Então, além do nosso corpo físico, nós temos esse corpo energético. E quando esse corpo energético está transbordando, o que acontece? Quando esse corpo energético está transbordando de emoções, sentimentos, ressentimentos, tudo isso vem para o corpo físico. Porque é aquela coisa, muitas vezes nós estamos cansadas, nós estamos sobrecarregados, nós estamos passando por muitas dificuldades e que nem eu falei, tudo a gente vai reprimindo, a gente não libera tudo isso. Então, esse corpo energético, esse campo energético vai ficando sobrecarregado. E quando ele transborda, ele vem para a doença física. E os sinais já estão todos aparecendo. Eu, como, por exemplo, já tive, lá na adolescência, já tive depressão profunda. Então, foi um caminho que eu fui fazendo. Na infância, tudo que eu vivi foi reprimido, porque eu não podia reclamar tudo o que acontecia, o que faziam, para onde me mandavam, aonde eu ia morar, tudo, eu não tinha como reclamar daquilo, eu não tinha como escolher por algo diferente, eu tinha que reprimir as minhas emoções, que foi o jeito que cada um faz de um jeito, mas no meu caso eu reprimi as minhas emoções e acabei sobrecarregando esse meu campo energético, esse meu corpo sutil. E aí foi reprimindo, depois na adolescência eu tive a depressão profunda, e aí quando eu fui para a juventude, a depressão, né, eu fui para psicóloga, fui para os medicamentos, e tudo isso, né, me ajudou, me aliviou um pouco, mas aí eu fui para o extremo, porque com a depressão profunda, como eu reprimi as minhas emoções e sentimentos, eu somente aceitava tudo e todos. E eu também tinha para sobreviver, porque quando a gente passa pelas coisas, vocês também, todos vocês, quando a gente passa por traumas e por situações difíceis, a gente acha um jeito de sobreviver.
E no meu caso, o jeito que eu achei de sobreviver foi reprimindo as minhas emoções e sendo boazinha, para não incomodar as pessoas. Então, eu sempre era aquela pessoa legal, aquela pessoa que tudo que você me pedia eu fazia, eu dava um jeito. E nessa parte profissional eu sempre fui muito, assim, tudo que me pediam eu fazia sem questionar, porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava do dinheiro, mesmo que fosse contra os meus valores e princípios, eu acabava fazendo. E sempre tive muita dificuldade nessa parte profissional, por causa dessa armadura que eu vesti para que eu sobrevivesse. Então eu precisava ser legal, precisava ser boazinha, porque senão eu não ia ser aceita. Porque senão, né, eu já não me achava, quando eu era criança eu não me achava bonita. Que as minhas irmãs sempre foram lindas e todo mundo vinha e falava, ai, como elas são bonitas, como elas são lindas, e para mim ninguém falava nada. Então eu fui me sentindo rejeitada, excluída, como se eu não fosse boa o suficiente. E com esse sentimento eu fui levando a minha vida para frente com o mesmo sentimento de que eu não era boa o suficiente. Então, nos meus trabalhos eu precisava fazer sempre a mais, sempre ser legal, porque eu precisava ser boa o suficiente para alguém. Nos meus relacionamentos amorosos também. E assim eu fui reprimindo as minhas emoções. Quando eu cheguei nessa depressão profunda e fui para o tratamento com medicamento e a psicóloga, ela me falou que eu precisava, né, liberar tudo isso e tal, nananã, só que aí eu fui para um lado extremo. Aí eu fiquei uma pessoa raivosa, uma pessoa pronta para explodir a qualquer momento, porque aí eu não queria mais guardar nada, não queria levar mais nada, e o que me falavam, se falava assim, eu já mandava assado, de atravessado, porque eu não aceitava mais nada. Só que aí também não tem equilíbrio, né? Eu precisava liberar de outras formas, não liberar em cima das pessoas. E aí foi que do jeito que estava, né, sem equilíbrio, eu fui procurar as terapias alternativas para que eu pudesse olhar para tudo isso. Então, chegando nas terapias alternativas, eu consegui realmente dar um basta na depressão, porque, né, não existe a cura 100%, porque é uma coisinha que a gente vai tratando, são camadas e camadas e mais camadas. E aí, cada vez que eu trato um pouquinho mais, e conforme eu consigo viver a minha vida, eu vou conseguindo lidar mais com as minhas emoções, os meus sentimentos, e eu vou tendo esse equilíbrio emocional. Vou tendo essa musculatura emocional, musculatura energética, uma musculatura espiritual. Então eu vou me conectando mais com a minha espiritualidade. E tudo isso foi dando certo. E aí eu estava, né, já há 3 anos como terapeuta. A vida estava indo de vento em popa, eu já estava totalmente satisfeita, né, com os meus tratamentos, das constelações e tudo mais. E eu já tinha entrado nesse mundo dos tratamentos energéticos, que foi assim sensacional, porque os tratamentos energéticos, como eu falei para vocês, foi aí que eu descobri que o nosso corpo não é, né, só o físico, que a gente precisa tratar todas essas sobrecargas energéticas que quando está transbordando, porque a gente não vê os sinais, a gente vê, mas faz de conta que não vê. É uma dor de cabeça, é um cansaço mental, é um cansaço físico, que eu acho que eu só não dormi bem, mas faz anos que eu não estou dormindo bem, e eu nunca consigo descansar, nem que eu durma uma semana toda, não consigo descansar. Então, tudo isso são sinais do nosso campo energético, mas a gente deixa pra lá. Ah, não, isso é normal, uma dor de cabeça é normal, também é normal eu estar cansada. Tudo isso a gente vai contando historinha para nós mesmas, dizendo que tá tudo bem. Mas quando vem para o físico, aí é que o bicho pega. E por que eu comecei contando tudo isso para chegar nesse diagnóstico de câncer? Porque assim, eu comecei a fazer, eu já estava há muito tempo já na terapia, nas terapias alternativas, com os tratamentos energéticos, estava fortalecendo a minha musculatura energética. Por que eu falo musculatura energética? Porque todos nós, quando vamos para a academia, para você criar músculos no teu corpo físico, você precisa ir por quanto tempo mais ou menos para a academia? Falem aqui para mim.
Eu consigo fazer uma sessão, ir lá uma semana na academia, eu já tô com o corpo que eu gostaria de ter? É assim com os tratamentos energéticos, a gente trata, a gente faz as terapias e o que acontece? A gente vai lá e trata uma camadinha. E aí, cada vez que eu trato uma camadinha a mais, eu vou fortalecendo essa musculatura, eu vou fortalecendo essa musculatura energética, essa musculatura espiritual, essa musculatura emocional, porque eu vou conseguindo sair das vibrações mais negativas e vou entrando nas energias mais positivas, nas vibrações mais positivas, que são mais conectadas também com essa espiritualidade. E o que é espiritualidade? Não é os espíritos, nada. A espiritualidade que eu falo é a conexão com você mesma, porque você é semelhança de Deus. E Deus foi ele que nos fez. Então Deus está dentro de nós, ele vive dentro de nós. E quanto mais a gente se conecta com ele, mais você consegue ter essa musculatura emocional, essa fé, essa esperança. Então, eu vim falando tudo isso para chegar no meu diagnóstico de câncer, por quê? Mas tá, Miriam, depois que você fez tudo isso, que você já estava, indo super bem como terapeuta e tudo mais, fazendo vários tratamentos energéticos, já estava bem equilibrada emocionalmente, energeticamente, já estava vibrando na vibração do amor, de 500 Hz. Então, como que você teve o câncer? Porque a nossa vida é feita de escolhas. E tudo aquilo que eu vivi lá atrás não muda nada. Ainda eu tenho que arcar com as consequências daquilo que eu vivi lá atrás. Então, por isso que eu falo para vocês sempre que nós devemos sempre escolher algo. Por quê? Por que eu tive o câncer o ano passado? Porque quando eu achava que estava tudo bem, veio o câncer e bateu na minha porta e disse: vamos olhar para isso? Ainda tem coisa que você não viu, ainda tem coisa que você precisa ver, você está muito acelerada. Outra coisa que uma doença pode trazer para você é te dizer: vamos parar um pouco? Você está muito sobrecarregada, você está muito cansada. E foi isso que aconteceu comigo. Tudo que eu vivi, tudo que eu fui reprimindo, todos os meus sentimentos, emoções, tudo aquilo que eu escolhi lá atrás viver, ainda tem consequência agora. O que vai ser as minhas escolhas depois que eu comecei nas terapias, que foi há 4 anos atrás, essas escolhas é o que vão reverberar no meu futuro. Então, ainda eu tenho consequências referente a uma vida toda que eu vivi lá atrás, reprimindo meus sentimentos, guardando toda essa raiva, guardando tudo aquilo que foi feito comigo. E não é sobre o que foi feito comigo, sobre as situações que eu vivi, é sobre como eu senti isso tudo, como eu vivi isso tudo, porque tudo isso são escolhas. Então, vocês também tiveram um passado. E tudo aquilo que trouxe o passado de vocês, muitas coisas vocês não devem, são muito dolorosas, com certeza vocês não concordam, e tá tudo bem. Mas o que importa referente a isso, para que você libere um pouco esse passado? É você escolher, a partir de agora, não continuar vivendo lá. Porque se eu continuo vivendo na raiva, se eu continuo vivendo no ressentimento, se eu continuo vivendo como vítima, eu ainda estou vivendo no passado, no meu presente. Então, eu tenho que parar de viver na vítima, eu tenho que escolher diferente a partir de agora. Eu tenho que entender que o que esse passado trouxe de bom para que eu possa usar isso como força nesse momento. Olhar para a luz em vez da escuridão. E foi isso que os tratamentos energéticos, que a frequência vibracional trouxe para a minha vida. Porque quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu já estava fortalecida espiritualmente, já estava fortalecida emocionalmente, para que eu conseguisse enfrentar esse câncer. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava vibrando positivo, eu já estava vibrando numa alta frequência.
E aí eu fui me tratando, continuei me tratando diariamente, para que isso tudo me trouxesse mais fortalecimento, para que eu conseguisse enfrentar tudo isso. Porque a vida é sobre as escolhas que a gente faz. E o que eu escolho fazer com isso agora? E seria muito fácil eu voltar para a minha depressão, porque eu acionei vários gatilhos quando eu tive o diagnóstico do câncer. Então, eu não voltei para a depressão, eu não tive recaída na depressão quando eu tive o câncer. Mas por quê? Porque eu já estava bem estruturada através dos tratamentos energéticos, através da minha frequência vibracional, através, né, de todas as terapias que eu já tinha feito. Então, eu estava com essa musculatura fortalecida. E foi assim que eu consegui passar pelo câncer, mas, assim, não deixei de sentir tudo aquilo que as pessoas sentem. Eu senti muito medo, senti muita raiva, muita tristeza, muita dúvida. Tanto que, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito brava. Porque é como se me falassem, tudo que você fez até aqui não adiantou de nada. Faz 4 anos que eu já estou fazendo terapias alternativas, fazendo tratamentos e mais tratamentos, e estou trabalhando a minha energia, e agora eu tenho câncer. Mas veio para dizer, pera lá, quem é você? Você é tudo aquilo que você já viveu. E isso não é de agora. Foram quantos anos, a tua vida toda reprimindo sentimentos e emoções, e agora faz 4 anos, faz 3 anos que você está se tratando, e você acha que não teria, você acha que é mais que alguém só porque você é terapeuta, que você não vai passar pelos desafios, que você não vai ter aquelas coisas que as outras pessoas têm? Foi como se fosse isso que veio como aprendizado para mim. Eu tinha um sinalzinho nas minhas costas, foi assim que eu descobri. E esse sinalzinho nas minhas costas, eu já tinha há muito tempo. Era um sinalzinho como se fosse, sabe quando a gente bate a pele e ela fica assim, um sinalzinho roxinho? Então era esse sinalzinho que eu tinha. Era como se fosse uma marca de nascença, que eu lembro dela estar ali sempre como se fosse uma marquinha de nascença. E no ano passado, essa marquinha começou a crescer e virou um caroço. E aí eu comecei a me preocupar, as pessoas, né, em casa, tem que ver isso aí, né, porque tá crescendo, esse negócio tá ficando feio e tal. E aí eu comecei a fazer as minhas perguntas aqui, porque o que é? Eu trabalho com o pêndulo da radiestesia. E na radiestesia, quando a gente se conecta com o pêndulo e que a gente abre o nosso campo energético, o pêndulo vai trazer aquilo que está no nosso inconsciente. Então, o pêndulo, o que ele faz? Ele traz aquilo que a gente não está vendo, porque nós somos 5% racional e 95% inconscientes. Então, consciente somente 5% e o restante dos 95% são inconscientes. Aí eu comecei a fazer as perguntas para o pêndulo. Preciso ir ver isso? Preciso ir no médico? E o pêndulo dizia, sim, preciso. Sim, sim, sim. Aí fui no médico. O primeiro médico me falou que eu estava com um lipoma, que é, falou que poderia ser um lipoma ou um cisto sebáceo, que é aquela gordurinha que cresce na pele, mas que é uma coisa simples, é benigno, não tem problema nenhum, é só uma gordurinha na pele, é só retirar, se você quiser tirar esteticamente. Ok, vou mandar você para o cirurgião, né, plástico, né, que o cirurgião que faz a cirurgia, o cirurgião que opera mesmo, porque eu fui só no clínico geral. Vou mandar você para o cirurgião, então, e aí você conversa com ele sobre essa questão. Aí fui para esse segundo médico. O segundo médico disse, olhou, apalpou e falou, é um cisto, não tem problema nenhum, é só se você quiser retirar, se for por estética. Novamente. Aí, como 2 médicos tinham falado isso, eu deixei, né, vim para casa, tal, não fui atrás para operar, mas comecei a fazer as perguntas para o meu pêndulo. Eu preciso retirar isso?
O pêndulo, sim. Preciso retirar? Sim. Aí, todos os dias eu perguntava e o pêndulo dizia, sim, tem que retirar, tem que retirar. Aí eu fui para marcar para retirar. Pelo SUS, né, para não fui particular, fui pelo SUS, porque era uma coisa simples, tá tudo certo. Fui lá para marcar para retirar. A moça falou que ia demorar muito tempo, né? Que não tinha vaga, não sei o que, não estavam nem marcando, porque era uma cirurgia simples, porque era uma cirurgia somente de estética. Ok, voltei para casa, continuei minhas perguntas. Preciso tirar? Preciso tirar? Sim, 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 precisa tirar, precisa tirar. Fui no médico particular. Marquei a consulta já para fazer a retirada. Quando cheguei lá para fazer a retirada, o médico olhou. Não se preocupe, é estético, tá tudo bem. Terceira opinião, é um cisto e tá tudo certo. Aí quando fomos retirar, a hora que ele abriu, ele achou a textura estranha. Aí ele falou, vou mandar para biópsia, porque tá algo, não fique preocupada, mas é só por questão, né, da gente ter 100% de certeza que não é nada. Foi para biópsia, um mês depois a biópsia voltou e era câncer, um câncer raro. E como eu havia retirado somente uma parte, né, como se fosse assim superficial, eu tive que fazer uma segunda cirurgia para a retirada do diâmetro. Ok. Aí eu estava firme, né? Você tem que fazer, vamos fazer, mas com tudo isso, né? Dentro de mim, com todos esses sentimentos de que, meu Deus, agora o que vai acontecer? Será que eu vou morrer por causa disso? Será que o que vai acontecer? A minha filha, meu marido, minha família e tal. Vou trazer um tratamento diferente também, que é o tratamento alternativo. Além, né, marquei a segunda cirurgia, e vou atrás do tratamento alternativo. Fui até uma cidade próxima que tem um tratamento onde eu faço um voluntariado. Tem uma casa lá de uma senhora que eu faço um voluntariado lá das terapias, e por acaso eu tinha começado esse voluntariado em fevereiro lá, que eu conheci, né, as pessoas que me levaram até lá. E lá tratava o câncer, através de uma terapia alternativa, para retirar, né, tudo, através dos ímãs. Os ímãs puxam toda a toxicidade que você tem no seu corpo. E aí, nada por acaso, né, eu já estava lá fazendo voluntariado, e era lá que tinha esse tratamento. Aí eu pensei, eu vou para lá para fazer o tratamento, agora não para ajudar as pessoas, mas para ser tratada. O que aconteceu? No dia em que eu fui para lá, eu pedi para o meu marido, vamos junto comigo, né? Porque eu não estava bem. Eu estava ainda, né, bem mexida com toda a situação, com tudo que estava acontecendo, com o diagnóstico. E o que aconteceu? A gente só chegou no posto para abastecer, deu um problema na tampa da água do carro. Mas, não, tá tudo certo, colocou a água e a gente foi. E nisso, o meu marido estava com a caminhonete para levar na oficina. Então, a gente levou a caminhonete na oficina, deixou a caminhonete lá e depois seguiu com o meu carro, para fazer essa viagem. E o meu carro, ele é bem baixo, só que foi o que salvou a gente. Eu saí da minha casa para ir fazer um tratamento para o câncer. E no meio do caminho, nós estávamos na terceira faixa e estávamos, né, no lugar correto. Tinha uma carreta do lado direito, e a gente começou a terceira faixa, a carreta foi para o lado certo, né, para o lado direito, e a gente seguiu para ultrapassar essa carreta. Só que quando a gente foi seguir para ultrapassar, era 6 horas da manhã, estava chovendinho, tudo escuro. Aí era assim, uma curva onde estava subindo. E aí a gente entrou para podar, né, para ultrapassar essa carreta.
E bem na hora que a gente começou a ultrapassar a carreta, outra carreta que estava descendo, para desviar um buraco do lado dele, ele entrou na nossa pista e ficou de frente para nós. Aí o meu marido tentou tirar, só que como não dava para ir para o lado da onde estava a carreta, nós precisamos esperar passar. E sei que aconteceu tudo de uma vez só, a gente rodopiou no meio da pista, a gente ficou cercado de todas as carretas, tanto descendo como subindo do lado. E quando a gente viu, nós estávamos parados no meio da pista, virado ao contrário, e não capotou, porque a gente puxou para um lado, eu só olhar, quando puxou para o lado eu só vi o barranco, depois eu vi a sarjeta, depois eu vi aquela carreta na minha frente vindo, que ia dar bem na minha porta, assim, sabe, gente? Foi, assim, surreal. E quando acabou tudo, nós estávamos lá no meio, com todas aquelas carretas em volta de nós paradas, olhando, nós rodopiando. Graças a Deus, todas conseguiram parar. E ali foi que eu pensei, o que está acontecendo? E Deus me disse, você está com medo do câncer? Para morrer, basta estar viva, minha querida. Então, eu fui, sabe, tomada, assim, de um aprendizado enorme, porque a gente sempre está achando que nada vai acontecer, que é só com os outros. E ali eu agradeci muito pela minha vida, agradeci até por estar indo fazer esse tratamento, mas eu estava tendo a chance de fazer esse tratamento. Porque se tivesse acontecido algo nesse acidente, eu não teria nem a chance de fazer o tratamento. E eu não ia morrer de câncer, eu ia morrer num acidente de carro. Então, eu tô contando isso para vocês, para que vocês entendam a importância de nós nos cuidarmos diariamente. Não é amanhã o começo, é hoje. Porque não precisa você ter um diagnóstico de câncer para você morrer. Você só precisa estar vivo. Pode acontecer qualquer coisa com você. E quando aconteceu isso, eu parei de ficar com medo do câncer. Porque quando aconteceu isso, veio isso. E também isso os tratamentos energéticos fazem com a gente. Quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, sabe? A gente para de olhar para o problema e começa a olhar para a solução. Porque o que eu poderia fazer? Eu poderia ficar reclamando que agora, já que eu vou morrer mesmo, que se exploda tudo, porque agora que eu fui para fazer o tratamento do câncer, agora você quer me matar de acidente? Podia ficar brava com Deus e sei lá, mas o que ele queria me dizer? O que ele quis me dizer? Somente isso. Para que eu não ficasse com medo por causa do diagnóstico, porque qualquer um pode morrer a qualquer momento. Não é um diagnóstico de câncer que vai tirar minha vida. Eu vou tirar minha vida se eu usar esse diagnóstico para viver na tristeza, para ficar na apatia, me sentindo culpada por alguma coisa, ou ficar sentindo medo. Se eu ficasse nessas vibrações, se eu estivesse nessas vibrações, eu teria acionado todos os gatilhos da minha depressão. E você acha que com câncer e com depressão eu estaria aqui falando com vocês hoje? Eu não estaria aqui. Mas depois disso tudo, depois de todo esse aprendizado, veio a segunda cirurgia. E nessa segunda cirurgia eu achei que estava tudo bem, que estava tudo certo. Nem sabia que tinha ido para biópsia novamente. Fiz a segunda cirurgia. Nessa segunda cirurgia eles queimaram todo o local. E eu senti muita dor. Eles retiraram o diâmetro. Aí quando 40 dias depois eu cheguei lá para ele ver como é que tinha ficado a cirurgia. A moça me pergunta, a hora que eu sento na cadeira, você trouxe a biópsia? Eu nem sabia que tinha sido feita biópsia novamente. Aí já fiquei, com a cabeça cheia, até o médico me chamar. E ela falou, eu achei aqui no computador. E aí fui lá eu de novo, sentei na cadeira do médico e ele disse,
nós vamos precisar fazer uma terceira cirurgia, porque ainda tem na profundidade e nós precisamos tirar uma parte do seu músculo. Eu disse, ele falou, já posso marcar a próxima? Eu falei, sim, pode marcar. Mas por dentro eu estava acabada, porque mais uma cirurgia. Como era nas costas, eu ficava 15 dias sem poder me encostar, sem poder soltar o meu peso nas costas, não conseguia dormir deitada, não conseguia dormir de costas e começava a doer meu quadril, porque eu ficava com o meu peso todo no quadril. Mas o que tudo isso me trouxe? Eu consegui passar por tudo isso depois dessa terceira cirurgia, que foi mais complicada, porque tivemos que tirar tive que tirar uma parte do músculo. Graças a Deus conseguimos tirar tudo e eu até hoje continuo tratando o meu corpo energético referente ao câncer, porque o corpo físico eu retirei tudo, mas o médico me falou, esse é um câncer super raro, assim que você perceber, ele pode voltar, se você perceber qualquer coisa, ele pode voltar, porque é um câncer que tem tendência de voltar. O que eu faço? Toda semana eu continuo tratando o meu corpo energético referente ao câncer. E ainda diz que tem, né, eu sempre faço uma medição de 100% ali, como que estava antes, como que está agora, e ainda tem uma porcentagenzinha ali que eu ainda continuo tratando. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, são camadas, camadas, camadas e mais camadas. Então, nós precisamos continuar sempre nos tratando para que a gente fortaleça essa musculatura espiritual, essa musculatura emocional, porque caso aconteça qualquer coisa comigo, se eu estou vibrando numa frequência que não é no medo, estou vibrando em 500 Hz, que é no amor, eu consigo olhar para isso com mais facilidade. Claro que depois de todo esse processo, eu segurei as pontas super bem, tanto por mim quanto pelas pessoas que estavam ao meu redor. Mas depois que tudo aconteceu, eu me permiti liberar tudo aquilo que eu segurei durante o processo, porque eu estava vibrando mais alto, porque eu conseguia estar mais positiva, e depois que tudo passou, eu desmoronei. Por uma semana eu me deixei sentir raiva, eu me deixei sentir toda a angústia, a tristeza, todo o medo, tudo aquilo que eu estava segurando, eu consegui liberar. Eu consegui, porque quando a gente começa a fazer os tratamentos, a gente se permite esse olhar, a gente se permite a liberar aquilo que precisa liberar. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, porque tudo que a gente faz, né, tudo que acontece na nossa vida são vários desafios, e a nossa vida é cíclica. Não é porque eu sou terapeuta e faço tratamentos diariamente que eu tô livre dos desafios da minha vida. Eu tô aqui para evoluir, assim como vocês. E pode ser que para mim seja mais, assim, vamos dizer assim, antes eu achava que para mim seria mais fácil, mas agora eu já vejo que para mim pode ser que eu tenha uns desafios um pouco mais complicados. Para quê? Para que eu possa trazer isso, porque no lugar onde eu estou orientando pessoas, eu possa trazer isso de um lugar em que eu vivi, não de um lugar que eu só estudei. Então eu acredito que tudo que eu vivi não foi por acaso. Eu tenho como olhar para isso de uma forma em que o que eu posso passar para as pessoas referente às coisas que eu vivi. E no meio de tudo isso, tudo que eu pensava é como que eu posso estar mais positiva, como que eu posso conseguir manter a minha frequência todos os dias para que eu possa enfrentar esse câncer. E foi aí que eu consegui, nesse momento que eu entendi que a cura, né? Como a cura, eu já tinha entendido que a cura não era só física, que a gente precisava olhar para esse campo energético, então eu precisava me alinhar vibracionalmente todos os dias. Então, o meu corpo começou a responder muito melhor, a minha mente, a minha fé, o meu propósito, tudo se alinhou de verdade. Então, depois disso,
depois disso não, né? No meio de todo esse processo, eu fiquei com essa coisa na cabeça, como que eu posso fazer algo para que eu esteja sempre, diariamente, olhando para isso, para que eu possa me manter mais numa vibração mais positiva e não na negativa? Como que eu posso sair desse lugar? Como é que eu vou fazer isso para que ajude as pessoas a fazer isso diariamente? Porque para medir, por exemplo, para medir a tua vibração, eu preciso medir com o pêndulo para mim medir a vibração. Mas as pessoas não sabem mexer com o pêndulo. Como que eu vou fazer para que isso chegue para mais pessoas? Como que eu vou ajudar as pessoas a passarem pelos seus desafios, assim como eu passei? Porque eu tinha muitos recursos aqui para que eu passasse esse momento. Então, eu comecei a pensar, né? Não só pensar, né? Eu acho que tudo tem um propósito maior. Não foi só eu que comecei a pensar, com certeza Deus colocou isso no meu coração, colocou isso na minha mente para que eu usasse realmente tudo isso que me aconteceu, trazendo algo bom para as pessoas. Então, durante todo esse processo, eu senti o chamado de criar algo que ajudasse as outras pessoas a elevar a sua vibração. Então, eu vou mostrar para vocês o que nasceu de tudo isso, o que nasceu de toda essa jornada da minha vida, todo esse processo. Eu vou trazer para você a surpresa que eu falei que ia ter no final da live. Quero que vocês me contem aqui primeiro, falem aqui para mim no chat se faz sentido para vocês tudo isso que eu tô falando. Vou tomar uma água aqui. Faz sentido para vocês tudo que eu tô falando aqui? Tá travado ou ninguém tá falando nada? Espero que tudo isso que eu vivi faça sentido para vocês de alguma forma, que contar a história já é muito mais fácil, né, do que no momento em que a gente está vivendo tudo isso. Então eu vou trazer para vocês agora, já que vocês não querem conversar aqui comigo, eu vou trazer para vocês a grande surpresa que eu preparei. Eu vou contar para vocês primeiro um pouquinho sobre o que, né? Não sei se todos que vão acessar esse vídeo conhecem, sabem o que é frequência vibracional. Então, como eu falei lá no começo, nós somos todos feitos de energia. E o nosso corpo tem uma vibração. A gente vibra em tudo aquilo que a gente viveu e a gente tem um padrão vibracional. Então, eu posso ter um padrão de vergonha, de culpa, que dentro da escala Hertz aqui, ó, existe uma escala Hertz que é a escala de Hawkins, que se chama. E ela vai de 20 Hz até 1000 Hz. E é através dessa escala que a gente mede a nossa vibração. E quando eu descobri, lá no começo do tratamento, nos tratamentos energéticos, quando eu descobri essa vibração energética do nosso corpo, eu vibrava num padrão de 150 Hz. Foi aí que eu descobri que eu vibrava na raiva. Que eu vibrava na raiva de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu vivi na minha vida. E aí, quando eu comecei a me tratar, comecei a olhar as coisas, comecei a liberar tudo aquilo que estava dentro de mim, eu comecei a aumentar a minha vibração. Porque tudo que vibra abaixo de 200 Hz é negativo. Então, é o medo, a culpa, a vergonha, a apatia, a tristeza, a raiva, o orgulho. Tudo isso vibra abaixo de 200 Hz. Aí, a partir de 200 Hz, eu começo a vibrar na coragem, na neutralidade, na boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria. Então, quando eu vibro mais alto, eu vibro mais próximo dos meus desejos. Eu paro de me sentir cansada, porque às vezes eu estou me sentindo cansada porque o meu corpo energético está sobrecarregado, porque eu não estou liberando. Então eu estou vibrando na raiva, na culpa, na vergonha. Eu não consigo ter vontade, não consigo ter vitalidade. Se a minha vibração está baixa, eu não tenho vitalidade, eu não tenho energia vital.
e através da energia vital que a gente tem vontade de viver. Então, através de tudo isso que eu vivi, todos os meus estudos com a frequência vibracional, com a escala Hertz, eu desenvolvi uma coisa maravilhosa que você vai poder usar no seu dia a dia, que é o oráculo frequência vibracional. Esse oráculo eu desenvolvi, esse oráculo nasceu, foram 9 meses gestando, desde agosto de 2024 até o mês passado, estava sendo gestado esse oráculo da frequência vibracional. Então, esse oráculo nasceu de toda a minha jornada de dores, desafios e cura. E o que é o oráculo frequência vibracional? Ele vem aqui com um manualzinho para você entender como ele funciona, todas as explicações aqui, que você pode tirar uma carta por dia para descobrir qual que é a vibração que você está vibrando. Não é o seu padrão vibracional, mas você vai saber qual é a vibração que você precisa naquele momento. Eu vou deixar aqui a caixinha para vocês visualizarem e olha aqui as cartas, que maravilhoso que ficou esse oráculo, olha. Ela tem um brilho bem especial. E essa carta aqui é a carta do amor. O amor vibra em 500 Hz. E olha, conforme eu fui desenvolvendo ele e fui testando, né? Porque eu usei ele todo esse tempo. Então, conforme eu fui usando e testando ele, eu vi o quanto ele vai trazer benefício para todas as pessoas, assim como eu consegui passar por todos esses desafios. Ele vai ajudar muito você a passar pelos desafios da sua vida. Por quê? Até ontem mesmo eu fiz uma medição, uma cliente minha pediu para mim medir a vibração dela. E eu medi, a vibração dela estava em 400 Hz. Aí eu perguntei para o oráculo, pedi uma carta, qual a vibração que essa pessoa precisa nesse momento, né? Qual que é a vibração que ela está mais associada nesse momento, que ela precisa ver nesse momento. Por quê? Porque mesmo eu vibrando, o meu padrão vibracional estando em 400 Hz ou 500 Hz, por exemplo, tem algo que pode estar vibrando mais latente no meu dia. Por exemplo, o medo. Quando eu lancei que eu ia ter a live, quando eu coloquei lá o post, que eu coloquei o post lá no grupo, que eu coloquei esse post, que eu postei no Instagram, eu comecei a ter uma sensação estranha, uma sensação ruim. Comecei a acionar uns gatilhos de que, né, de rejeição, de que o que vão achar. Eu vim falar do meu câncer, que tem muitas pessoas nem sabiam, nem da família nem sabiam que eu tinha passado por isso. Porque eu não falei para ninguém, porque eu não estava em um momento em que eu estava no momento em que eu precisava me recolher. Estava em um momento em que eu não que eu estava olhando para mim, que eu precisei parar. Mas mesmo assim, como eu continuei vibrando, falando financeiramente para vocês, como eu continuei mantendo a minha vibração alta, eu não tive nada no financeiro. E isso é uma prova de quando você está vibrando baixo. Se você não mantém a sua vibração alta, a primeira coisa que acontece com você é decair o financeiro. Então, quando eu fui fechar o ano de 2024, ali em dezembro, eu percebi, nossa, eu olhei para todos os meses, porque eu continuei trabalhando normalmente, eu fazia os grupos até para que eu me tratasse, porque às vezes eu não tinha, né, vontade de me tratar, mas eu sabia que se eu colocasse esse comprometimento com o grupo, as pessoas entravam no grupo, pagavam para entrar no grupo, eu fazia o tratamento junto com eles, porque eu estava dentro do grupo. Então, porque eu estava vibrando mais alto, eu tive esse impulso, eu consegui fazer esse movimento, porque senão eu poderia ter abandonado tudo. Eu não vou fazer mais grupo, não vou fazer mais nada, porque eu preciso cuidar de mim, eu preciso só focar em mim. Mas mesmo assim, o meu financeiro, mesmo passando por tudo isso, eu não tive queda no financeiro nesse ano de 2024. Então, olha, aqui, voltando a falar da cliente, ela estava vibrando em 400 Hz, e aí eu perguntei,
Tem alguma coisa alguma vibração que ela precisa ficar alerta nesse momento? Aí eu tirei uma carta desse oráculo, até falei para ela, o conselho que eu tô passando para você é sobre algo que eu ainda não posso falar. Mas o conselho que saiu foi a carta da coragem. E depois ela me mandou, e a carta da coragem fala sobre os obstáculos. Que você, mesmo que tenha obstáculos, se você está com medo, que você tenha coragem e tenha coragem de enfrentar os obstáculos que você tem. Aí depois ela me mandou uma mensagem dizendo, Miriam, era isso que eu precisava. Então não era sobre a vibração que ela estava vibrando no padrão dela. Aquele momento ela precisava realmente era do conselho da carta da coragem e não saber qual que era a vibração dela. Então eu achei sensacional, porque o oráculo, quando você tirar uma carta, ele vai trazer aquilo que você precisa naquele dia, naquele momento, naquela situação, e não a tua vibração. Porque olha, quando eu postei lá que eu ia fazer a live, eu vibro já, no meu padrão vibracional é 500 Hz. E quando eu postei lá no grupo, postei no Instagram, eu comecei a ficar esquisita, estranha. Quer saber? Eu vou tirar uma carta do oráculo. Tirei uma carta do oráculo. Qual a carta que veio? Medo. Olha o que é o medo. 100 Hz. Meu padrão estava no 500, eu estava vibrando em 500 Hz, mas o medo estava meio que tomando conta de mim. Aí o que dizia aqui, ó? Vou ler para vocês o que diz a carta do medo, para que vocês tenham uma ideia aqui. Sua vibração atual está ressoando com o medo, uma energia paralisante que cria as barreiras em sua vida. Quando você está nesse estado, o mundo parece ser um lugar ameaçador, de incertezas. E as incertezas se tornam grandes monstros, que bloqueiam a sua visão de futuro. O medo é um estado de alerta constante, drenando a sua energia vital e impedindo-lhe de tomar as decisões ousadas. Ó, o medo vai drenando a tua energia vital. Então, você deixa de tomar, né, as decisões ousadas, que foi o que eu fiz, né, de colocar essa live para falar do meu câncer. E aí diz, impede você de tomar decisões ousadas e de buscar novas oportunidades. Essa frequência está te impedindo que você enfrente esses medos, transformando-os em combustível para a coragem. Então, a recomendação. Isso aqui, ele fala um pouquinho, tá falando um pouquinho da vibração, para você entender qual que é a vibração, né? Do que se trata essa vibração. Aí vem a recomendação, que é, identifique a raiz do seu medo e trabalhe para desafiá-lo. Pratique a visualização, imaginando-se enfrentando e superando essas situações com sucesso. Pequenos passos de coragem podem começar a dissolver esse medo. Então, recomenda algo para você, para que você saia disso e traz um conselho ainda. E o que era no meu caso? Aqui, ó, eu tava, né, identifique a raiz do seu medo. E eu comecei a olhar, por que eu tô com medo agora que eu acabei de postar? Porque eu estava com medo da rejeição, eu estava com medo do que iam falar, porque tinha pessoa que nem sabia que eu tive câncer, tudo isso. Então, aí o conselho veio, a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de seguir em frente, apesar dele. Confie em sua capacidade de enfrentar o desconhecido e lembre-se de que muitas vezes o que mais tememos é o que mais precisamos superar para crescer. Olha isso, gente, olha esse conselho que veio para mim quando eu postei a live. Muitas vezes é o que mais tememos e o que mais tememos é o que mais precisamos superar para crescer. E o que é? Eu estava temendo, né, de expor a minha vida pessoal, de falar sobre a minha vulnerabilidade referente a tudo que eu passei. Só que isso é o que eu mais preciso para superar e crescer e evoluir. Então, ele é muito assertivo, é maravilhoso e não importa se você, né, isso aqui é como se fosse um livro, só que em cartas. Você pode tirar todos os dias uma carta, qual que é a vibração que eu preciso, sabe, né, qual que é a vibração que eu tô mais associada no dia de hoje. Você tira uma carta e vai saber qual que é a vibração. Qual que é a vibração que você tá, né, que tá mais latente aí no teu dia sobre aquela situação, vai trazer essa recomendação e vai trazer esse conselho para você. Eu gostaria agora de alguém de vocês que estão aqui, querem que eu meça a vibração de vocês?
eu posso medir a vibração e tirar uma carta para alguém que está aqui. Só me manda aí que quer, que a gente faz aqui para vocês olharem, para vocês verem como é que faz e para vocês verem como que eu faço para medir a vibração aqui também. Nós podemos fazer isso. O oráculo já está à venda, então a partir de hoje, esse é o lançamento que eu estou fazendo, essa live, eu trouxe essa live para fazer o lançamento do oráculo, frequência vibracional, e você pode adquirir através do link que eu vou colocar lá no grupo, para quem está no grupo, e também tem o link aqui na bio do Instagram. Esse oráculo, hoje, com o valor de lançamento, ele está saindo R$ 149,90. Depois ele vai ser o valor normal de R$ 169,90. Mas hoje, amanhã até domingo à meia-noite, você tem a chance de comprar por esse preço de R$ 149,90, que é o preço do valor de lançamento. Então, são 19 cartas que vem aqui com todas as frequências. Tem 2 especiais que eu fiz a mais, para que você tenha, né, 2 cartas especiais a mais que eu fiz com muito amor, com muito carinho. Além, né, de toda a escala Hertz. Então, vai ter toda a escala Hertz, a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o apego, a raiva, o orgulho, a coragem, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz. Todas essas cartas vão ter aqui da escala Hertz. E também o frete gratuito. Se você quiser comprar esse oráculo até domingo à meia-noite, você vai ter o frete gratuito, tá? E as postagens, né, para enviar vão ser de acordo com as compras, né? Quem comprar primeiro vai ser enviado primeiro. Então, não perde essa oportunidade. É um oráculo incrível, maravilhoso, lindo. Aqui estão todas as frequências. E se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de ter essa ferramenta incrível que vai te ajudar todos os dias. Gostaram? Quem tá aí ao vivo, alguém quer que eu faça a medição e tire uma carta? Vamos ver? Quem escolhe? Quem escolhe saber qual que é a vibração que tá hoje e qual que é a carta que vai sair para você? Alguém? Se ninguém quiser que eu meça a vibração para mostrar aqui para vocês como que eu faço, né, com o pêndulo, eu vou tirar uma carta, então, para vocês que estão aqui, só para a gente ver qual que é a carta que vai sair para vocês, para a gente finalizar essa live, que já tá dando quase 1 hora. Eu vou tirar uma carta, então, para vocês verem. Você pode, ó, quando você adquirir o oráculo e chegar na sua casa, você vai ler, né, todo aqui o manualzinho. Vai estar explicando bem certinho o que você pode fazer, como que você pode fazer e tal. E, no caso, eu que tenho a prática, né, eu faço aqui, eu embaralho as cartas e faço pular uma carta. Mas você que não tem prática, né, que você não usa, né, dessa prática para fazer para tirar essa carta, você pode somente embaralhar ele aqui, né, e olha, a qualidade é de primeira, qualidade de primeira dessas cartas. Você pode só embaralhar, cortar aqui em 3 e depois você pode fazer assim, fazer uma tiragem de leque, ó. Você pode fazer um leque, respirar profundo, sentir qual que é a carta que você precisa tirar naquele momento e tira a carta. Mas eu vou fazer do jeito que eu faço sempre. Eu agradeço e peço pela orientação, proteção e assistência. Isso que eu falo também, você não precisa falar, vai do que você começa a ter como intuição. Peço qual a carta, qual a vibração que as pessoas que estão aqui nessa live, nesse momento, precisam. Qual é a carta, da qual vibração que as pessoas que estão nessa live precisam, nesse momento. Vamos ver qual que é a vibração que vocês precisam nesse momento. Qual a carta?
Vamos soltar aí, povo. Não querem falar, não querem soltar energia. Vamos deixar vir. Ó, quase veio, mas não veio. Vamos lá. Quer pular? Pode pular. Enquanto não pular, eu não vou tirar. Vamos lá. Por favor, vamos ver. Aê! Carta da alegria. Você está vibrando na frequência da alegria, uma das energias mais elevadas e expansivas na escala da consciência. Nesta vibração, você sente uma profunda sensação de felicidade, gratidão e bem-estar que transcende as circunstâncias externas. A alegria é contagiante, elevando não só você, mas também aqueles que estão ao seu redor. Este é um momento de celebração, onde a vida parece fluir com facilidade e graça. Recomendação: aproveite ao máximo essa energia, compartilhando a sua alegria com os outros. Expanda essa vibração positiva através dos atos de bondade, criatividade e expressão de amor. Este é um ótimo momento para iniciar os projetos que trazem felicidade a você e aos outros. Conselho: a alegria é uma poderosa força de cura e transformação. Cultive-a diariamente, focando nas coisas que trazem felicidade e mantendo uma atitude positiva, independente das circunstâncias. A alegria é um reflexo do amor e da paz dentro de você. Olha que linda essa mensagem, né? O mundo está pedindo, o planeta está pedindo mais alegria. Realmente, né? Porque estamos sempre enfrentando tantas dificuldades, então a alegria é super bem-vinda nesse momento e, claro, né, também nesse final de semana em que estamos prestes a comemorar o Dia das Mães. Sempre o planeta também, tudo é energia, energeticamente o nosso planeta fica mais amoroso, mais alegre, por causa dessa vibração de todo o nosso planeta, né? Porque estamos tendo sempre uma vibração energética em coletividade. E nessas datas especiais, as pessoas estão vibrando mais, principalmente no Dia das Mães, mais no amor, mais na alegria. Quando aconteceu a pandemia, o nosso planeta todo, por que todo mundo sentia tão sobrecarregado, tão cansado, cansaço mental? Porque tudo que estava acontecendo, além de tudo que estava acontecendo, as pessoas estavam com muito medo. Então, energeticamente, todo mundo estava vibrando no medo. E vibrando no medo, né, as coisas ficam pouco mais densas, aí a gente fica mais cansado, drena-se a nossa energia vital. Então, por isso que é tão importante vibrarmos mais positivo, vibrarmos numa vibração, numa frequência mais alta, para que a gente não se sinta cansado, para que a gente tenha pulsar de vida, para que a gente tenha vontade de viver, para que nós possamos ajudar os outros, porque toda vez que você vibrar alto, né, toda a tua energia está indo para 5 quilômetros de distância. Então, você está influenciando até 5 quilômetros em volta de você, as pessoas que estão ao teu redor. Então, se você estiver vibrando negativo, você está impactando negativamente todas essas pessoas. Se você está vibrando positivo, você também vai estar impactando esse raio de 5 quilômetros em todas as pessoas que estão perto de você. Então é sobre isso, eu quero agradecer grandemente cada uma das pessoas que chegou até aqui, que assistiu essa live, que ficou até o final, as pessoas que vão acessar essa live depois que estiver gravada, muito obrigada. Deixem o seu curtir lá na live depois de salva para que as pessoas, né, tenham acesso. Envie essa live para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desses desafios, né, que eu passei e desse aprendizado que eu trouxe para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje seja uma contribuição verdadeira na vida de vocês. E para quem receber esse oráculo em casa, que também seja uma contribuição verdadeira infinitamente, né, todos os dias, para que você realmente possa ter algo para te apoiar diariamente. Gratidão. Até mais.